quanta tristeza, possuindo tão pouco discernimento, homem perde de visão o grande caminho. O que Deus traçou caminho, né? É bem diferente do que a gente pensa. É muito diferente, né? Quase contrário. Então, muito difícil a gente tentar imaginar ou olhar nossa frente. Então, este é assim, né? Quanta tristeza, esse aí é nosso sentimento, né? A gente acha uma coisa, mas Deus abre, ou seja, mostra outro caminho, né? Porque nossa cabeça, né? Nosso discernimento é muito pequeno. Mas o plano de Deus é tão grandioso, né? Que é difícil seguir ou imaginar, né? Mas através das experiências, né? E o que está acontecendo, o que acontece, a gente vê vagamente, né? O que é caminho de Deus. Por exemplo, nosso tempo também é bem diferente do que já existiu, né? Por exemplo, mesmo na época do Mishama, para fazer uma coisa, obra de Deus, para mesmo construir o reino de Deus, pequeno modelo, mas contava dedicação de todos os membros, bastante membros, né? Dedicando, conforme expandindo e mesmo conseguia fazer, né? Mas eu acho que desta vez é pouco diferente. Poucas pessoas, não em número, né? Com muito pouca pessoa, Deus está abrindo caminho, né? Fazendo outra forma. Eu acho que isso é devido à aproximação da era do dia. Então, seguindo este caminho um pouco diferente, grandiosidade já está preparado e esperando que chegue tempo e apareça as pessoas, né? Aí se realizam as coisas. E essa grandiosidade é uma coisa muito interessante, né? Muito mais do que a gente imagina o que as coisas acontecem, né? Por isso, como esse salmo de hoje, a gente seguir, tudo está de acordo com a vontade de Deus. Muitas coisas a gente acha que não é, né? Pensa outro, mas o que está acontecendo tudo está de acordo com o plano de Deus. Tudo está certo, né? Mas difícil achar que está tudo certo. Porque pensa outra coisa, né? Então, o importante é o seguinte, sempre pensando, né? Sempre pedindo a Deus o que é nosso caminho, o que está certo, o que está errado. E respeitar o que acontece na nossa vida cotidiana, né? Interessante, mesmo falava, todas as coisas que acontecem não é por acaso, porque precisa acontecer.
ou seja, marcado. Então, nossas circunstâncias que cercam a nossa vida, as pessoas, né? Tempo, né? Tudo é uma coisa certa e uma coisa que é inevitável. E através disso surgindo outros, desenvolvendo para frente, né? Então, tem que orar bem no momento, né? E entregar a mão de Deus, passando a experiência, né? Vivendo na fé, aí vê, pouco a pouco, né? Vagamente começa a perceber o caminho que é traçado na nossa frente. É uma coisa maravilhosa, mas só que uma coisa invisível, né? Então difícil pessoa acreditar. Mas quem tem fé, ora e acontece na nossa vida cotidiana, eliminando pouco a pouco o sofrimento, abrindo caminho, né? Este eu acho que é nosso caminho, né? Interessante. Ser humano preocupa muito, né? E também tem muita medo, né? Para frente. Incerteza, né? Poucas pessoas que vivem com muita certeza, né? Com muita esperança, com muito amor. Só quem encontrou com Deus, né? Aí Deus mostra esse estado, né? E a pessoa então começa a viver plenamente, sentindo muita alegria, sentindo muito feliz, né? E entregando. Onde Deus leva, indo, né? Sem resistência. E achando bastante interessante, né? Começam a fazer. Tem que entrar no estado de espectador, como se fosse a gente assistindo teatro, ou seja, cinema, né? Ator está acontecendo algo no palco, mas a gente olhando isso aí. Mas ao mesmo tempo, a gente está trabalhando, exercendo função, né? Ou seja, cumprindo missão, mas ao mesmo tempo tem que ter outro eu, né? Olhando achando interessante, conforme a situação, se sente alegria, tristeza, né? Mais esperança, fica desesperado. É todo sentimento que provocado, né? Surge dentro da gente. Esse é ser humano. Né? Mas importante, eu acho, a gente olhando isso de fora, como se fosse terceira pessoa, né? Terceira pessoa. Como mesmo ensinava, né? Criar segundo eu. Nosso eu que a gente nasceu. Esse eu não é nada importante, não é grande coisa. Mas se você criar outro eu, aquele que observa a gente mesmo, né? Todos os atos, todos que a gente pensa, todas as coisas que acontecem, se a gente observando, olhando fora, não dentro, né? Fora da gente, né? Aí tem chance de evoluir nosso lado espiritual. Essa que é a única chance, né? Evolução assim vem.
Então acaba entregando na mão de Deus. Ou seja, grande natureza deixa vento levar, né? E olhando isso, né? Quer dizer, apreciando isso aí. Então, aí começa a perceber, pouco a pouco, vontade de Deus, com um pouco mais profundidade, né? Uma coisa muito profunda, muito bem feito, né? Como é amor de Deus é bom, como Deus é tão bom, né? Isso que começa a sentir. Surgir sabor, né? Sentir bem-estar, né? Sempre está. Deus está perto, orando a gente, só que a gente não ora a Ele, né? Isso que é o problema. É orando sem parar, né? Todo momento, né? Mas a gente também prestar atenção, né? Aí isso agrada a Deus, sensibiliza a Deus, né? Quando a pessoa está não só negando, mas nos dando importância, né? Não percebe, Deus também não incomoda, né? O amor dele é tão grande, mesmo que a pessoa sente ou não sente, percebe ou não percebe, né? Concedendo bênção, né? Graça, né? Mas se a gente começa a perceber, começa a sentir, né? Aí ficaria mais contente, né? Então, eu acho que assim é nossa vida, né? Pouco a pouco. E as coisas crescendo, né? De acordo com o tempo, devagarinho, muito mais rápido, né? Obrigado.